muito obrigado pela presença. Munir, muito obrigado pelo convite, obrigado pela confiança no trabalho. Eu acho muito importante esse tipo de evento, ainda mais sendo beneficente, melhor ainda, que a gente sempre é bom adquirir um pouco de conhecimento fazendo bem, né? E eu acho muito importante, Munir, você fazer esse tipo de evento, não só em São Paulo, mas expandir realmente isso para todo o Brasil, porque eu vejo assim, a pessoa, eu quero adquirir uma nova técnica, quero aprender a fazer lateralização de nervo. Aí vai lá e faz um curso, faz um credenciamento, tudo para fazer direitinho. Eu quero aprender a fazer agora PRF. Aí ele vai lá, faz um curso bonitinho e consegue os resultados que a técnica oferece. Mas a Boni Hill, às vezes eu penso assim, o cara fala, não, Boni Hill, pedi lá na Dental, no meu representante, vou pegar e vou sair usando. E aí isso muitas vezes acaba trazendo resultados ruins ou não esperados, e às vezes a gente é obrigado a ouvir coisas, né, não muito agradáveis, às vezes até grosseiras, né, de profissionais que não sabem utilizar a técnica, utiliza de maneira incorreta e não tem os resultados e acaba, né, tendo alguns problemas. Eu conheci a Boni Hill em 2010 e quando eu vi, como eu sou da periodontia e já tinha estudado muito a parte de regeneração tecidual guiada dentro da periodontia, quando eu vi a Boni Hill, para mim aquilo foi muito claro. Logo de cara eu já vi, isso funciona, isso só pode funcionar, porque são princípios que existem na literatura há décadas. E nós estamos utilizando esse princípio de uma maneira muito mais simples, porque na periodontia, para você regenerar periodonto, é uma coisa muito mais complicada. Nós precisamos regenerar cemento, regenerar ligamento periodontal e o osso alveolar propriamente dito. Na nossa técnica aqui para implantes, com a Boni Hill, nós só precisamos regenerar osso. Então é muito mais simples. E utilizando essas técnicas adequadamente, nós só podemos ter bons resultados dentro das indicações precisas. Tá? Eu vou falar hoje sobre uma técnica muito simples. Na verdade, eu vi aqui, consegui acompanhar a palestra do Fábio, ótima, levantamento de seio, do Maurício Matos, do Munir, né, de expansão. Eu vou falar de uma coisa muito mais simples, que é dia a dia nosso, corriqueiro de consultório, né? Coisas que às vezes a gente faz a cada semana, a cada 2 semanas, no máximo a gente está fazendo um caso desse hoje em dia, que é a utilização da Boni Hill em implantação imediata, né? Até antes de conhecer a Boni Hill, até 2009, muitas vezes região de molar eu tinha medo, eu preferia extrair o dente, esperar, né, a cicatrização daquele alvéolo, daquele rebordo, para depois fazer a instalação do implante. E hoje em dia é muito raro quando eu faço dessa maneira. Hoje em dia se tornou corriqueiro, né, no nosso dia a dia, a exodontia e a implantação imediata, né, de uma maneira muito segura, muito simples, tá? E também depois eu vou falar sobre indicações e vantagens da fresagem transdental, que até o Maurício Matson já mostrou um caso, né? Vamos falar um pouquinho disso, que nada mais é, né, o nome, né, fresagem transdental, parece alguma coisa, nada mais é do que uma dica clínica, ok? Eu sei que vocês já estão cansados, já ouviram falar disso várias vezes, então pretendo não me alongar nisso, nas características da Boni Hill, que é um filme de polipropileno, totalmente impermeável. Isso é uma coisa que é diferente. Você trabalhar com uma barreira permeável, você realmente não pode deixá-la exposta, senão ela vai infectar. Então a grande vantagem da Boni Hill é justamente essa. Ela pode ficar exposta ao meio bucal sem causar contaminação. Bioinerte, né? Ou seja, o organismo não tenta expulsar aquilo, né? Não acha aquilo como algo estranho, agressivo, né?
e biocompatível, evidentemente. Vantagens da utilização dela: pode ficar exposta ao meio bucal, não há necessidade de coaptação de bordos, e isso é ótimo, porque você ganha faixa de mucosa queratinizada. Eu que venho da periodontia, eu dou muita importância para isso, coisa que quando eu comecei na implantodontia em 2000, era comum, fazia protocolo, que extraía dentes, aí fazia aquela osteotomia e pegava todo aquele tecido e cortava tudo e jogava fora, dava pro gato. Né? E eu olhava aquilo, eu falava, mas esse povo tá louco, tá jogando toda essa mucosa queratinizada fora. E hoje a gente vê as publicações mais atuais mostrando a grande importância de termos mucosa queratinizada ao redor dos implantes. Preenchimento do alvéolo apenas com sangue. Sangue é ótimo, sangue é osso. Não, como já foi falado muito isso, eu não vou repetir. Não sofre alterações dimensionais, isso é ótimo. Então, o que a gente colocou ali vai se permanecer ao longo do tempo durante o período de organização dos tecidos. Regeneração óssea e de mucosa queratinizada, eu gosto muito disso. Não interfere com a posição da linha mucogengival. Eu não quero deslocar minha linha mucogengival para a crista do rebordo, perdendo mucosa queratinizada. Pode ser removida a partir do 7º dia, 10, 15, isso também não traz muita importância, e removida de uma maneira muito fácil, sem anestesia e sem cirurgia. Eu vejo na implantodontia muitas modas, né? Hoje em dia também tem a moda da tela de titânio com PRF. Pô, nossa, lindo, mas vai tirar uma tela de titânio. E as alterações de mucosa e estética que causa, né? Não apresenta porosidades, isso é ótimo porque dificulta a proliferação de micro-organismos. Aprisiona o coágulo e protege o implante. Então, nos casos de implantação imediata, eu preciso que esse meu implante fique protegido de alguma maneira. Eu não posso simplesmente, eu tenho um alvéolo enorme, sem mucosa, colocar o implante e deixar que aquilo penetre saliva, alimentos, né? Então eu preciso proteger o implante, né? E impede a invasão então de saliva ou detritos no alvéolo, né? Então tá aí a nossa Boni Rio, vocês já viram, não vou me atentar muito a isso. E uma coisa que a gente precisa entender é o que acontece com esse alvéolo após a extração dentária. Ocorrem algumas mudanças biológicas nesse alvéolo, né? Então esse trabalho do Araújo Lind já é um clássico, mostra bem isso pra gente, que legal, ocorre formação de novo osso no alvéolo, é isso que nós queremos. Mas também ocorrem algumas outras coisas, como a alteração da posição do topo da crista óssea vestibular. E isso é muito importante a gente entender. Por que ocorre essa perda, sempre ocorre essa perda da crista óssea vestibular? Porque esse alvéolo, essa região cervical do alvéolo, ele é formado única e exclusivamente por osso alveolar propriamente dito, que faz parte do periodonto, não faz parte do nosso processo alveolar. Portanto, é uma estrutura dente-dependente e que toda vez que a gente extrair um dente, você pode fazer implantação imediata, temporização imediata, regeneração óssea, biomaterial, o que quer que seja, sempre o periodonto será perdido. Onde não tem dente, não tem periodonto. Como essa porção do alvéolo é formado única e exclusivamente por periodonto, que é o osso alveolar propriamente dito, também chamado de laminadura, essa crista óssea vai ser perdida, nós vamos ter alteração. E também temos alteração ao longo do tempo na largura da crista óssea, tá? Aqui mostrando então essa evolução no trabalho do Araújo em cães, essa evolução e a perda da crista óssea vestibular, enquanto que a crista óssea lingual, além de ter o osso alveolar propriamente dito, também tem processo alveolar de mandíbula ou maxila, por isso que ela se mantém num primeiro momento, isso pode ser perdido ao longo do tempo. E existem alguns trabalhos que mostram que essas mudanças de largura também em humanos, né? Aquele trabalho em cães histológico, utilizando tomografias computadorizadas, mostrando a alteração da mudança da crista óssea, da perda dessa. Veja, isso aqui não é
mandíbula nem maxila. Isso aqui não é maxila, isso aqui é periodonto e sempre será perdido, tá? Causando alterações e causando problemas estéticos, tá? Agora, é possível minimizar a perda, essa perda, né? É possível minimizar. Veja, quando nós temos extrações e não fazemos nenhum processo regenerativo, nós temos perdas. E outra coisa que eu não gosto, olha isso aqui, caso cedido pelo meu amigo lá de Lisboa, Marcelo von Zuber, mostrando aqui, puxando totalmente a mucosa vestibular na tentativa de fechar o alvéolo, de obliterar o alvéolo totalmente. Você está causando o quê? Uma alteração na linha mucogengival e perdendo faixa de mucosa queratinizada. Além disso, você perdeu faixa de mucosa e também não teve uma boa resposta óssea. Você teve uma perda óssea. Então, no momento da instalação do implante, veja, o implante ficou exposto na vestibular, tem que utilizar biomaterial para compensar isso. Tudo bem. Agora, a gente pode trabalhar de uma maneira diferente na hora da exodontia para evitar que tenhamos esse tipo de problema, que usar biomaterial, tá? Então, é possível minimizar a perda do processo alveolar no momento da extração? É possível, e eu gosto de usar esse termo, minimizar a perda. Eu não gosto do termo que se usa muito hoje em dia de preservação alveolar, porque preservar o alvéolo é impossível, uma vez que parte do alvéolo é formado por periodonto e o periodonto sempre será perdido. Então, eu não gosto do termo preservação alveolar, mas eu gosto de falar que eu consigo minimizar essa perda. Como que eu posso minimizar a perda? Esse trabalho o Maurício já mostrou, né? Biomaterial é uma técnica? É uma técnica. Vai preservar totalmente o alvéolo? Veja que nos resultados mostra que não. Que quando não foi colocado nenhum biomaterial, a perda foi bem maior, de cerca de 5,5 mm. E quando utilizou, no caso aqui, o BIOS, tive ainda uma perda. Puxa, mesmo colocando BIOS dentro do alvéolo, eu vou ter perdas? Sim, você vai ter perdas, porém minimizadas. Ok? Essa não é a única maneira de preservar alvéolo. Você pode também preservar o alvéolo com a barreira de polipropileno que nós estamos vendo hoje aqui. Então, o casinho aqui do Munir Salomão, que tem lá no CD, né, Munir? Então, quando você perde, você tem o dente, você tem um grande defeito. Veja que no caso não havia nada de parede vestibular, o periodonto aqui vestibular já tinha ido embora há muito tempo. E no momento da extração, então você teria já de cara todo um rebordo alterado, modificado com perda, né? E que com a colocação da barreira de polipropileno a Boni Hill aqui, você consegue aprisionar o coágulo, impedindo, em primeiro momento, que os fibroblastos do tecido conjuntivo invadam e migrem para essa área aqui e forme um tecido conjuntivo aqui. Além disso, você dá tempo suficiente para que as células contidas aqui na medula óssea, osteoblastos e células totempotentes que podem se diferenciar em osteoblastos, migrem para essa região, formando o osso aqui, ok? Então, quais as bases biológicas disso? Esses são os mesmos princípios da RTG, princípios super antigos, veja, de 1976. Então, como eu já tinha estudado esses trabalhos há muito tempo, quando o Munir apareceu com essa barreira, eu falei, mas isso é óbvio, isso está claro. Porque, veja, nós temos uma diferença na velocidade celular. As células, elas têm velocidades diferentes. Então, as células epiteliais são as que se multiplicam mais rapidamente. Depois, as células do tecido conjuntivo, por fim, as células ósseas e depois as células do ligamento periodontal. Então, Melcher aqui em 76 já dizia isso, e quando foi utilizada uma barreira impedindo a migração dessa célula, foi possível a formação de um novo periodonto aqui. Tá? Então isso são bases muito antigas, e
A gente entendendo essas bases, a gente vai entender, está aqui a barreira, né? Trabalho de Niemann em humanos, de 1982. Então isso é muito antigo. Nós estamos em 2016. Então, quem não passou por esse aprendizado aqui, às vezes pode ter dificuldade de entender as bases biológicas que regem a utilização da barreira Bone-Hill. Tá certo? Além disso, olha aqui, ó, estudos do Hammer em 96, né, em cães, e do Lang em 94 em humanos, formando rebordo alveolar, né, e com utilização de barreiras não reabsorvíveis. Esse trabalho do Lang em humanos foi um trabalho feito em 13 indivíduos. Dos 13 indivíduos, 6 não tiveram bons resultados. Alguém saberia me dizer por que eles não tiveram bons resultados? Porque não usaram o Bone-Hill. Porque utilizaram o quê? Gore-Tex, que é uma barreira que não pode ficar exposta ao meio bucal. Como desses 13 indivíduos, 6 tiveram exposição de barreira, contaminou e perdeu toda a regeneração. Então, uma barreira impermeável, que não permite a contaminação, vai preservar os resultados aqui. Okay? Então, isso são princípios que a gente conhece de trabalhos muito antigos, que o Munir só pegou e desenvolveu isso aqui. Tá? Então, então isso em 2010 que eu te conheci a barreira. Então eu gosto sempre de mostrar meu primeiro caso, né? Porque o primeiro caso é aquele que a gente não sabe fazer direito, tudo, mas mesmo assim fazendo, né, com certo critério você tem bons resultados. Então esse foi o meu primeiro caso. Já tinha uma perda aqui e esse pré-molar supurando aqui por causa de uma fratura radicular. Vejo o defeito que esse tipo de situação causa, vocês sabem muito bem, aqui a barreira que foi utilizada, suturada aqui, vedando o alvéolo. A hora que tira, tem 7 dias depois, tem essa imagem aqui, né? Então eu gostei muito da sua frase, Maurício, como é que é? É a imagem feia mais linda da odontologia, né? E é isso mesmo. A gente vê às vezes no Facebook, o pessoal te mostra isso daí, eu sempre falo, nossa, tá feio, mas tá lindo. Sempre digito, tá lindo, deixa assim, vai ficar ótimo. Porque com o tempo a gente sabe que isso vai aos poucos aqui cicatrizando, epitelizando, finalizando, e aí, olha só o que eu tenho aqui. Um rebordo maravilhoso para a instalação de implante dentário. Tenho um pouquinho de perda na vestibular? Tenho, sempre eu vou ter, porque eu perco o periodonto. Então, um pouquinho de perda eu vou ter. Mas eu tenho uma condição muito tranquila e favorável para a instalação dos meus implantes aqui. Está tranquilo, está favorável, Fábio? Total. Aqui um outro caso que eu gosto de mostrar, também um caso muito antigo, com uma extensa lesão, uma lesão muito grande. Porém, no momento da extração, hoje em dia eu vejo isso e falo, puxa, poderia ter feito implantação imediata aqui. Tenho condição, aquilo que o Munir falou, mesmo que você coloque o implante com a mão e que ele fique levemente paradinho ali, já é suficiente. Sangue, olha aqui, ó. Então essa é a dica clínica importante. Geralmente no começo da cirurgia, a hora que você faz a incisão ou no momento da extração, é o momento que mais sangra, certo? Depois que a gente abriu mais, curetou, removeu tecidos de granulação, o sangue para. Então, no momento que está sangrando mais, vai lá e coleta. Pode ser com uma cureta, o próprio molde, ou às vezes uma seringuinha dessa aqui, vai aspirando e vai colocando num pote DAPR estéreo. Então, gostei do PRF de pobre? É isso aí, maravilhoso. O PRF nada mais é do que um coágulo potencializado. Mas é coágulo, é sangue, né? Então, preserve isso aqui, porque muitas vezes depois, na hora que você instalar o implante na região, ou mesmo se não for fazer a implantação, só vai fazer a regeneração, chega nessa hora, não tem sangue. Aí tem que ficar cutucando lá o tecido, incisando, para ver se preenche aquilo de sangue, que é muito importante. Tem que preencher de sangue. Então, preencheu de sangue, colocou a barreira. Veja, uma semana depois, o fio de sutura nem está com defeito, mas a barreira está totalmente estável ali.
vem com uma sondinha, puxa isso e tira. Olha que lindo. Isso é lindo. 3 meses depois, está aqui, pronto para a instalação do implante instalado, depois a reabertura e a prótese colocada. Tá? Então, vendo esses resultados, é que aí, logo no começo, lá em 2010, que aí eu pensei, falei, nossa, mas isso aqui para implantação imediata vai resolver o meu problema, principalmente na região de molares, né? Que eu não gostava de deixar o alvéolo aberto e nunca gostei de puxar tecido para fechar. Então, falei assim, vamos começar a utilizar isso na implantação imediata, né? Seria instalação de implante imediatamente após a exodontia. Necessidade óssea para uma mínima estabilidade primária, o implante ficar travadinho ali, né? Preenchimento do gap. Você pode. Existem várias técnicas. Com sangue, com PRF, com biomateriais, você pode preencher esse gap com o que vocês quiserem. Utilização ou não de temporização imediata. Né? Isso mesmo com a Boni Hill é possível você fazer temporização imediata. E uma coisa que eu acho mais importante é o vedamento do alvéolo quando vocês não vão fazer a temporização imediata. Necessidade óssea para estabilidade primária. Em alguns casos, mesmo assim, quando o ápice de um molar, por exemplo, está bem próximo ao canal mandibular, eu não vou poder fazer uma fresagem que vá além desse comprimento da raiz. Quando eu tenho uma quantidade de ósseo suficiente, ótimo. Posso fresar mais aqui uns 2, 3 milímetros e travar o ápice do implante, ótimo. Mas muitas vezes eu consigo travar esse implante em paredes laterais. Claro que isso necessita de uma avaliação. Às vezes você não tem nada de osso, um alvéolo muito grande, aí fica difícil. Esse foi um caso que eu não fiz a instalação, os 2 molares perdidos, eu não fiz a instalação imediata, porque realmente aqui era impossível ter estabilidade primária. Tá? E em relação ao vedamento do alvéolo, vocês podem vedar de várias maneiras. Então é o que eu digo, às vezes as pessoas elas adquirem uma técnica e aí ela é a defensora ferrenha daquela única técnica e todo o resto não presta. Não é assim, gente. A gente tem que saber aproveitar tudo que a ciência nos oferece, que as empresas nos oferecem. Então eu posso vedar com Boni Hill, ótimo. Aqui nesse caso eu removi um enxerto gengival livre do palato e vedei o alvéolo com um enxerto gengival livre. Posso vedar aqui com membranas de PRF, também é uma técnica. Posso vedar até no caso quando eu consigo ter um provisório, então aqui eu tinha uma fixa, esse provisório ficou em cantilever, vedando esse alvéolo também posso. Posso utilizar mucograft, que é uma matriz colágena, né, suína, também é uma técnica. Então existem várias técnicas. Eu não vou ficar aqui falando, isso é ruim ou isso é bom. Né? Acho que tudo pode ser utilizado, tá? E eu particularmente uso muito a Boni Hill, porque eu acho prática, sim, barata, fácil de fazer, PRF, tem que coletar sangue, centrifugar, isso aí perca um tempo danado. E outra coisa que é muito importante na implantação imediata, que já foi dito aqui pelo Fábio, Muni, todo mundo já falou, que é a questão do sangue virar osso, né? Como o próprio Fábio falou, será que esse sangue em contato com o implante vai virar osso? Hoje em dia é muito claro isso, graças ao tratamento de superfície dos implantes, esses implantes modernos eles permitem que haja uma adaptação, né, desse coágulo e uma migração de células para a superfície dos implantes, ocorrendo então a osteogênese de contato aqui. Então há essa migração de células e começa a formar osso diretamente sobre a superfície do implante. Então isso nos traz muita confiança, muita segurança na técnica. Outra coisa que os implantes também têm hoje em dia, a maioria dos implantes tem, é a hidrofilia, né? Mostrando aqui, né, então, superfícies não hidrofílicas e superfícies hidrofílicas. Hoje em dia não é só a SLA Active que tem isso daí,
vários implantes, várias superfícies de implantes são hidrofílicas, e isso é ótimo porque atrai bastante o sangue, permite a formação, a organização desse coágulo em cima da superfície do implante, e isso acelera a ossa-integração disso daí. Tá? Veja, então vários implantes aqui, mostrando âncoras, como essa hidrofilia, essa atração do sangue, nos favorece essa técnica da implantação imediata. Tá? Formando aqui, tendo rapidamente uma osteogênese de contato sobre a superfície desses implantes. Tá? Então, e na verdade, quando eu coloco um implante imediatamente dentro desse alvéolo, eu acelero ainda mais a cicatrização desse alvéolo e a formação óssea. Porque se eu tenho um alvéolo desse tamanho aqui, preenchi tudo isso de sangue, as células ósseas vêm daqui e tem que migrar para cá. Então elas têm que percorrer todo esse caminho para formar osso em tudo isso daqui. Se eu coloco um implante aqui já nesse alvéolo, esse caminho fica encurtado, porque a superfície do meu implante é uma superfície osteocondutora. Então a formação de osso vai ser muito mais rápida. Então essa é a vantagem de você fazer a instalação imediata de um implante após a exodontia. Então aqui esse também foi o primeiro caso. Gosto de mostrar os primeiros casos. Esse pré-molar já tinha também uma trinca, causando um grande defeito na parede óssea vestibular. Está aqui o corpo estendido no chão. E aqui iniciando a fresagem. Então veja, quando eu não faço a fresagem transdental, que é a técnica que eu vou falar logo mais, muitas vezes eu tenho essa pequena dificuldade. Claro que os senhores aqui, muito experientes, tiram isso de letra, mas às vezes pode trazer alguma dificuldade, porque se eu for diretamente com a fresagem, né, dentro do alvéolo, muitas vezes eu saio para vestibular, porque as raízes, o ápice radicular está voltado para vestibular. Então eu tenho que fazer essa fresagem, né, às custas da parede palatina do alvéolo. Isso pode criar uma certa dificuldade no começo, mas depois endireita direitinho, tal, vai instalando o implante, ok? E veja, esse implante eu gosto muito de utilizar os implantes Cone-Morse que ficam infraossos. Só que nesse caso aqui a gente bobeou, colocamos um cover que fica a nível da plataforma. E aí eu não imaginava que isso ia acontecer, né? Foi colocado, veja, a Bone Hill sendo posicionado lá, tem que ser posicionado bem no ápice do defeito, tá? Para não deixar migrar células do tecido conjuntivo para dentro do defeito, ok? Preenchimento aqui de sangue, a barreira sendo posicionada, o alvéolo que estava aberto, suturado, vedando o alvéolo. Aqui, após 15 dias, tem um pouco de sangue porque foi feita uma outra cirurgia e a foto foi feita após essa cirurgia, mas normalmente não tem sangue nenhum, tá? E aqui após 3 meses. Tem um pouco de perda na vestibular? Tenho a perda do periodonto, e isso é normal. Olha aqui, um pouco de defeito, mas cadê meu implante? Sumiu! Munir, desgraçado! Então vamos lá, pegamos um pequeno mini cinzel de Oximbim, vamos recortando, expondo aqui, né, o implante. Nesse defeito, eu utilizo muito os enxertos de tecido conjuntivo para compensar essa perda do periodonto na vestibular, e aí eu tenho uma condição muito natural, além de aumentar o biotipo, ter um biotipo espesso ao redor do meu implante, que isso é muito interessante, e osso aqui não me falta nem um pouco, ok? Então, essa é a situação, e aí partimos então para essa condição hoje que nós trabalhamos mais, que é a fresagem transdental. Então, como eu disse, isso daí é só um nome, às vezes interessante, mas nada mais é do que uma dica clínica, tá? Que vai facilitar, né? Que é executar o início da fresagem previamente à remoção das raízes, tá? Auxiliando o cirurgião no posicionamento tridimensional correto do implante. Tá? Então, como é que a gente faz isso?
Começamos com uma broca diamantada, esférica, de grande calibre. Vou na posição correta tridimensional, né? Desgastando o que? Resto de raiz que ainda tenha, tá? Depois que eu já tenho esse caminho pré-formado, vou com a fresa lança. E aí eu posso ir com broca 2, 2,8, vou ampliando, dependendo do diâmetro que vocês querem utilizar, o diâmetro do implante que os senhores querem utilizar. Tá? Então vai auxiliando o cirurgião no posicionamento dimensional. Para quê? Para evitar esse tipo de problema. Às vezes vai colocar o implante, vai começar a fazer a fresagem, erra, a fresa escorrega e começa a fresar no sentido vestibular e podemos cair nesse problema aqui, tá? Tendo problemas às vezes estéticos porque o implante ficou muito vestibularizado, tá? Veja em região de molares, também isso acontece. Uma posição incorreta tridimensional pode me causar grandes problemas. Então é importante o posicionamento tridimensional correto dos implantes. Tá? E aí que vem então a ideia da fresagem transdental. Veja, após a remoção das raízes, muitas vezes eu posso me deparar com um super, upper, mega septo aqui, né? Então aqui, poxa, a fresagem transdental pegou o septo e o implante foi inteiro dentro do septo. Maravilha. Mas em algumas situações eu tenho isso aqui, quase nada de septo ou nada de septo. Então, às vezes, o início da fresagem pode ser dificultada, né, para ter uma instalação do implante no posicionamento tridimensional correto. Então, aqui mostrando um caso clínico, demonstrando essa técnica que nada mais é do que uma dica clínica. Então, o dente com uma destruição, veja aqui, necessitando da exodontia, com uma broca diamantada esférica de um bom diâmetro, né? Alta rotação, também não vejo problema nenhum. Às vezes fala, alta rotação. Se você faz uma endodontia, um acesso de endo, não vai, então, a água lá dentro? Qual o problema de fazer uma cirurgia? Também não vejo. Confia na Sabesp, né? Bom, de qualquer maneira, meu consultório eu tenho filtro lá. Né? Depois do cavalete eu tenho filtro. Então, o desgaste aqui das raízes. Depois, ainda com as raízes em posição, começa a fazer a fresagem. Broca lança, broca 2, piloto, 2,8. Enfim, chegando aqui numa fresagem até 3, 2,8, 3, já é suficiente para criar o quê? O caminho. Para criar o caminho. Aí eu faço a remoção das raízes e o caminho já está formado aqui, ó. Agora é só seguir esse caminho. Posicionamento tridimensional. A dica aqui de coletar o sangue, né, no momento, né, no início da cirurgia, que tem mais sangramento, coleta, veja o implante bem posicionado. Agora sim, né, Munir? Agora, como eu gosto do cone morse enterrado, eu utilizo um cover de 2 milímetros, né, maior para não ter problema depois para... Recorte da Bone Heal, preenchimento com sangue, está aqui a Bone Heal, sutura, após uma semana, essa sutura já praticamente não fazendo efeito, remove, está feio, mas está lindo, implante instalado, e aqui após, né, já a colocação do munhão, perfil de emergência confeccionado com provisório, moldagem copiando o perfil de emergência, e a instalação da coroa, que isso acompanhado a longo prazo, veja a formação de osso, tudo causado por sangue, único e exclusivamente sangue, tá? Veja a linha mucogengival estabilizada na posição original, não alterei linha mucogengival, uma boa quantidade de mucosa queratinizada, e isso eu tenho certeza que vai me dar estabilidade a longo prazo, ok? Quem tiver interesse, fazer um pequeno merchan aqui. Em outubro começa nosso curso de especialização em periodontia no Senac, em São Paulo, aqui na unidade Tiradentes. Tá? Tem o site do Senac aqui. Eu e a professora Maria Cristina Brunetti.
E também tem o curso, que aí esse é um curso um curso avançado, não é um curso de especialização, para quem quiser dominar as técnicas de cirurgias plásticas e regenerativas periodontais e periimplantares, sem fazer um curso de especialização. Nós temos esse curso na BO de Pouso Alegre. Vai lá comprar um doce de leite mineiro, uns queijinhos, que é muito bom, tá? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Tenham um bom final de semana.